pede da área de folha de pagamento, atos de pessoal, nós temos vários, tudo está regulamentado aqui nessas 3 normas aqui, ó. Inclusive da sua área. Você vai ver como é que é isso na sua área específica, dentro da norma a gente tem isso separado. Bom, aonde entra a peça do conselho? Na prestação de contas de dezembro, que é essa que tem que ir o físico, tem que ir os documentos junto com o eletrônico, nós vamos pedir uma série de documentos do conselho. Bom, então só em dezembro que o tribunal vai ter acesso à posição do conselho, aí tem um parênteses. A qualquer tempo pode o conselho encaminhar informação ou documento ao tribunal. Não há proibição para isso. Mas obrigatoriamente em dezembro, nós temos que receber, vocês vão ver as peças aqui, as atas de reunião do ano, que vocês fizeram durante o ano, com as assinaturas. Nós temos que ter o parecer do conselho sobre a aprovação das contas. E é aí que isso vai impactar no julgamento das contas do gestor. Se o relatório, o parecer de vocês apontar falhas, se nas atas de reunião de vocês tiverem falhas que não foram sanadas, o tribunal vai diligenciar o gestor da sua área para apresentar, pela defesa e contraditório, os argumentos de defesa dele. Ó, durante o ano você teve sinalização do conselho apontando esta falha, foi recorrente na reunião de abril, na reunião de agosto, na reunião de novembro, e você, está tudo nas atas, está tudo no papel, nós estamos vendo, está assinado. E qual foi a providência que você, gestor, adotou? Aí vai vir a resposta. Dependendo da resposta, ela pode ser aceita ou não. E boa parte dos casos, a recomendação do conselho, quando não atendida, e o argumento, a justificativa da defesa, quando ele apresenta a ampla defesa do contraditório, não é satisfatória, nós temos de imediato a aplicação de uma multa ao gestor, por descumprimento à orientação do conselho. Que aí já estamos, porque ele precisa atender, obviamente, dentro do possível, as sinalizações e apontamentos do conselho. Para isso é que é criado o conselho, para ajudar na gestão. Você está falando, está errado isso, tem que fazer assim diferente, e você continua fazendo do jeito que você quer, então você não está respeitando a vontade do conselho, está fazendo a vontade única sua, gestor. Então você está fazendo só a sua vontade, você está desrespeitando a vontade dos representantes da coletividade e do conselho, que pega governo e coletividade. Então você está desrespeitando. Então você precisa ser punido a partir do momento que a sua explicação não cabe para descumprir a orientação do conselho. Ela não é suficiente. Agora, se for um pedido que a defesa demonstre que não havia possibilidade de atender, uma sinalização que não tinha como, de fato, trabalhar para corrigir, este argumento de defesa pode isentá-lo de uma punição de multa. Claro, não é porque o conselho falou faça, que obrigatoriamente também, mesmo sem ter condição, ele vai fazer. Não é assim também. Então, é um julgamento. Nós vamos avaliar o mérito. Então, é meritório que, de fato, o que ele fez ou deixou de fazer, cabe ou não punição, quem avalia isso é o julgador. Ele vai no mérito do argumento de defesa e no mérito do pedido que não foi atendido para verificar se cabe punição ou não, pelo não atendimento. É assim que a gente ajuda a melhorar e corrigir falhas da administração e participar da gestão. Uma das formas é essa. Estou falando usando o tribunal. Daqui a pouquinho a gente vai ver essa sequência. Mas já para terminar só esse slide, então isso é para as contas dos gestores. Então o tribunal recebe os balancetes, analisa as contas desse gestor do ano, ele não faz julgamento do mês. Ele vai juntando, a informação ela vem mensal para justamente não deixar ele montar uma prestação de conta única em dezembro. Porque se ele cometeu o ato em janeiro, o quanto antes eu tenho que receber essa informação. Porque para deixar para falar para mim só em dezembro, se for alguma coisa mais grave toda, eu só vou saber depois que a Inês é morta. Então, ele é obrigado a apresentar com 45 dias do vencimento do mês a prestação de contas do mês. E, ao final do ano, quando fechar os 12 meses, a prestação de contas de dezembro, ela vai ser analisada todo ano, vai ter as suas contas analisadas, e o tribunal vai julgar. Por quê? Porque ele julga as contas de gestão, porque não é de pessoas que foram eleitas pelo povo. Foi o que eu falei ontem. E aí isso faz o tribunal soltar um acórdão individualizado por gestor. Então, o gestor do FMS de Mossâmedes vai ter as contas julgadas
pelo TCM de 2019, como teve de 18, como teve de 17, tá? E esse julgamento ele acontece geralmente no exercício seguinte. Então, as contas de 18 estão sendo apreciadas agora em 19, certo? Se você quiser acompanhar da sua área, acompanhe, porque todos os processos de prestação de contas já estão no tribunal, dos de 2018. Já estão no tribunal para julgamento. Se bobear, já foram até algumas julgadas, já, às vezes até do 18 já está julgado de vocês. Tá? Isso é conta de gestão. Agora, a conta de governo é do prefeito. É o que vai falar da política pública, se ele executou as metas de PPA. Aí aqui o tribunal não julga. O tribunal emite um parecer prévio. Por quê? Porque essa pessoa aqui, ó, não foi um técnico escolhido por terceiros. Ele foi eleito pelo povo. Esse aqui foi eleito pelo povo. Então, compete ao representante do povo julgar se o que ele fez está certo, está atingindo o fim da comunidade. Por isso que o tribunal não tem poder para julgar as contas do prefeito enquanto político, contas de governo. Se ele for gestor de algum dinheiro público, ele decidiu, autorizou pagar, aí ele é prefeito gestor. Então, a gente separa o político do gestor. A gente julga o gestor e a Câmara julga a parte política, que são as metas, o planejamento, os resultados, o controle patrimonial, se perdeu, se empobreceu o município, se endividou o município. Quem vai julgar isso é a Câmara. Se julga pela irregularidade das contas, e aí vão ter algumas sanções, vocês vão ver mais na frente, ou se aprova as contas do prefeito. Às vezes aprova com ressalva, mas esse papel de julgamento do prefeito é exclusivo do representante do povo, ou seja, dos vereadores. Vocês entenderam essa lógica, essa separação? Então vamos à nossa confraternização, doutor, para poder parar um pouquinho, o pessoal tomar um café. Então vocês entenderam a lógica de prestação de contas para o tribunal. O tribunal vai usar este material para fazer e julgar as contas dos gestores e apreciar as contas do prefeito, ok? Bom, vamos conhecer a estrutura. Essa parte agora é fundamental para o sucesso do trabalho de vocês. Conhecendo a estrutura do tribunal à sua disposição. Vocês vão ter as 6 secretarias, ok? Só para você entender como é que é o fluxo do trabalho do tribunal. Isso aqui é bem legal também, para você saber como é que acontece o trâmite da informação para o tribunal fazer o julgamento. Olha que interessante. Nós temos 6 secretarias, eu já vou falar delas daqui a pouquinho. Essas secretarias fazem as análises das prestações de contas, dos contratos, das licitações, dos atos de pessoal, concurso público, aposentadorias, contrato por tempo determinado, os contratos temporários, credenciamentos, né, que está ligado ao mundo das licitações, que são os contratos de médico. Então, todas essas secretarias, cada uma na sua área, faz o seu trabalho de fiscalizar, certo? Temos a secretaria só para obras e serviços de engenharia, que é muito específico, e também há um grande valor agregado nas despesas de obra. Então, nós temos uma área só para tratar de obras. Então, o tribunal está estruturado com essas 6 secretarias para fazer as auditorias e as fiscalizações. Nós temos uma secretaria aqui que é dessas 6, que é para tratar os recursos dos gestores. Aí ela não faz auditoria direta. É quando o gestor, no seu direito de defesa, pede para fazer um recurso de uma decisão que o tribunal tomou e que ele não concorde. Aí eu tenho uma secretaria que não pode ser a mesma que falou no início do processo, tem que ser outra para ter uma segunda opinião. Então, a fase recursal é feita por uma outra secretaria. Mas essas 5 aqui são finalísticas. Contas dos gestores, contas do prefeito, atos de pessoal, licitações e contratos e obras. São 5 áreas separadas que temos auditores para fazer fiscalização das prestações de contas e de informações que vocês mandam para o tribunal. Bom, o trabalho dessas secretarias vai para o Ministério Público de Contas. Não é um Ministério Público estadual, é um ramo do Ministério Público que atua junto ao Tribunal de Contas. Tá? Ele não tem total autonomia administrativa, ele depende da estrutura do tribunal para poder funcionar, mas ele tem autonomia funcional. Ele tem total isenção para manifestar nos processos. Para que o Ministério Público de Contas faz no processo? Ele garante o respeito à lei e o interesse público. Então, quando se manda fazer uma fiscalização
quando a ampla defesa e contraditório pode ser ferida, quando não há o respeito à lei ou a afronta à norma legal, o Ministério Público fala justamente para garantir que não está acontecendo isso. Ele é o protetor do respeito à legalidade do rito das ações do tribunal, ligados à área finalística. O Ministério Público não tem poder de interferir na área administrativa. Então ele não pode falar assim, contrata servidor, ele não fala isso porque ele não entra na área administrativa. Ele entra na área fim do tribunal, que é análise e julgamento de contas de gestão e de contas de governo. Isso é que é o ponto-chave, esse é o trabalho, o material de trabalho que o Ministério Público tem a obrigação de manifestar. Então, o trabalho começa na Secretaria, vai para o Ministério Público, do Ministério Público vai para o gabinete do conselheiro, que é o juiz, que vai relatar o entendimento dele para a sessão que ele vai participar. Seja de sessão com todos os conselheiros, que chamamos de sessão de pleno, ou sessão plenária, onde todos estão presentes, ou, dependendo do assunto, uma sessão reduzida, com menos conselheiros, que é a chamada sessão de Câmara. Nós temos a primeira Câmara e a segunda Câmara. Nós dividimos o Estado em 6 regiões, por isso que são 6 conselheiros, também por isso. Então, o Estado tem um grupo de municípios em cada uma das 6 regiões. Então, aquele conselheiro X, vocês vão ver agora na sequência, ele relata os processos daquele grupo de municípios da primeira região, por exemplo, ou da segunda, ou da terceira, ou da quarta, da quinta, ou da sexta. Ele é o conselheiro diretor da região, tá? Lembrando que o tribunal tem 7 conselheiros titulares, mais um preside. Ele deixa de relatar processo e vai presidir o órgão. Hoje é o conselheiro Joaquim de Castro, tá? Bom, essa é a lógica do trabalho do tribunal. Nasce na especializada, passa pela garantia de legalidade do Ministério Público e vai para o julgamento do conselheiro. O conselheiro faz o voto dele e leva à apreciação do colegiado. Bom, aqui estão os nossos 7 conselheiros. Nós temos o presidente Joaquim de Castro. Então, essas informações estão no site do tribunal, tá? Caso precise amanhã da atualizada, mas eu já estou colocando para ficar mais fácil para vocês. Por quê? Porque vocês têm os contatos do nome e de qual é o conselheiro de vocês da região do município de Moçambique. Moçambique está na segunda região e hoje o conselheiro que faz a segunda região é o conselheiro Fabrício Mota. O conselheiro Fabrício Mota acabou de tomar posse como conselheiro, cerca de alguns meses aí, 3, 4 meses mais ou menos, penso eu. Mais ou menos isso. E o conselheiro Fabrício, ele é oriundo do Ministério Público de Contas. Dessas 7 vagas que temos, dessas 7 cadeiras, uma tem que ser preenchida por membro do Ministério Público de Contas. Antes do conselheiro Fabrício era a conselheira Maria Tereza, que foi presidente do tribunal por 2 vezes. Ela aposentou e abriu a vaga que é preenchida por um membro do Ministério Público, que são procuradores, tá? Lá nós tratamos que são procuradores, né? No Ministério Público normal vem o termo de promotor, né? Lá no nosso são procuradores. Bom, e aí o doutor Fabrício, então, dentro da lista que foi encaminhada ao governador, né, Caiado, ele foi escolhido como representante do Ministério Público para tomar lugar na cadeira da doutora Maria Tereza. Então assumiu há pouco tempo, ele então assumiu a região que estava com ela, que era a segunda região. Essas regiões, elas são alteradas todo ano, então quando vira o ano, já, no finalzinho do ano já sai a lista do conselheiro do ano que vem da região, da segunda região, e de todas elas. Por que isso acontece? Para evitar que o mesmo conselheiro fique julgando o processo daqueles municípios por muito tempo. Para oxigenar o processo e evitar aproximação demais com os gestores. Então a gente vai rodiziando os conselheiros em relação ao julgamento, ao ser o julgador do município, tá? Bom, então hoje, doutor Fabrício Mota. Doutor Fabrício Mota, então, tem aqui o contato do gabinete dele, tem o e-mail dele, inclusive e-mail pessoal, está disponível isso no site. Se vocês precisarem amanhã discutir ou ter orientação sobre alguma situação da sua pasta, procurem também a figura daquele que vai levar o julgamento dos gestores de vocês a plenário, tá? Seja na Câmara ou seja no plenário, mas quem vai levar o voto do julgamento das contas do gestor da saúde, educação, se for esse ano, é o doutor Fabrício, tá? Ele que vai fazer a análise e vai levar o voto dele para ser apreciado pelo colegiado. Bom, nós temos ainda, só para você saber, 4 conselheiros substitutos, que na ausência desses aqui, eles tomam a responsabilidade de fazer o trabalho que os titulares fazem. Eles são substitutos, mas eles fazem alguns trabalhos além de substituir. Então, por exemplo, se vocês fizerem uma consulta ao tribunal,
Quem responde consulta no tribunal, consulta técnica, são os conselheiros substitutos, tem os 4 aí. Também se subdividem por regiões, e a gente tem essas regiões também no nosso site, tá? Nós temos aqui os 4 integrantes do Ministério Público de Contas, os 4 procuradores atuais. Hoje o procurador-geral é o Dr. Regis e cada um desses 3 pega 2 regiões. São 6 regiões, né? Então 2 para cada um. Então eles são aqueles que olham os processos pelo Ministério Público daquela região que ele está responsável por acompanhar, tá? Então aí tem o contato dele. É outro que você pode procurar também. Tá, eu estou com uma dúvida, quero ver lá no Ministério Público de Contas. Você tem o Ministério Público local, representado aqui pelo doutor Leonardo, mas você tem o Ministério Público de Contas, que vai discutir o processo que está andando no tribunal. Então, pode procurar também o Ministério Público, que recebe vocês sem nenhum tipo de problema. Agora, esse aqui eu tive que chamar, botar um post-it aqui, importante, né? Por quê? Porque aqui é aquela turma que eu falei para vocês, que são das secretarias que vão tirar as dúvidas de vocês, tá? As dúvidas pontuais de cada tema. Então, se você quiser falar sobre as contas de gestão, esse aqui é o secretário de contas de gestão, o nome dele é Célio, estão os telefones e o e-mail dele aqui. Se você tiver dúvidas sobre obras, doutora Érica, telefones e e-mail. Dúvidas sobre contas do prefeito, que é o doutor José Carlos Lucindo, telefone e e-mail. Recursos, aí é processo quando tiver recurso, mas tem a doutora Mônica aqui. E em especial, essas 2 áreas que são muito demandadas. Na verdade, essas 3, contas de gestão e essas 2 aqui, atos de pessoal, por causa dos concursos, folha de pagamento, despesa com pessoal, o que é que pode, o que é que não pode, quer dar aumento, não pode dar aumento de folha, isso a pessoa pode, a gente pode cobrar como conselheiro, a correção. Dúvidas com relação a atos de pessoal, doutora Paula, até agora está de licença gestante, quem está substituindo ela é o doutor Messias, doutor Vinícius Nascimento, está substituindo ela por os próximos meses. Mas o contato é o mesmo, o telefone é o mesmo, dúvidas da área de pessoal. E dúvidas da área de licitações e contratos que não de engenharia, licitações e contratos para todos os outros serviços ou bens, nós temos o Vinícius Bernardes, que é o secretário. Então vocês estão sendo apresentados ao primeiro escalão do Tribunal de Contas na sua área fim. Eles respondem por estas áreas, eles assinam os certificados de auditoria. Então, quando houver a prestação de contas, que vai lá na a peça do conselho, vai na prestação de contas de gestão, esse profissional vai assinar o certificado que vai ter a análise da sua peça de conselheiro. Vai para este aqui falar. Mas se porventura no decorrer do ano tem um problema de um contrato, então vai ser esse que vai falar do contrato. Se vocês sinalizarem e fizerem algum apontamento, se vocês levarem ao conhecimento do tribunal alguma denúncia, alguma reclamação, né? Então, se é de contrato, quem fala é esse, se é de pessoal, é ela. Então, todos esses aqui assinam o documento técnico do tribunal sobre cada uma dessas áreas aí, certo? Não tenham nenhum tipo de barreira ou resistência para procurá-los. Como eu falei para vocês, a presidência atual do tribunal, ela exige que os nossos clientes jurisdicionados, né, na forma de tratar tecnicamente, tenham posicionamento, tenham orientação, tenham resposta. Se não obtiverem ou tiverem alguma dificuldade, procure a presidência. Tem os meus contatos aí que a gente vai fazer o encaminhamento para que você possa ter a sua dúvida satisfeita, tá? Bom, então eu volto com aquele slide que agora ficou fácil, né? Então, se eu tenho um problema de planejamento governamental, é esse aqui, ó, contas de governo. Se eu tenho dúvidas sobre licitação, né, e contrato, o Vinícius. Se eu tenho dúvidas sobre atos de gestão, o Célio. Então, agora vocês encaixam o problema a quem vocês podem procurar. Podem falar que foi feito treinamento aqui, feito pelo tribunal aqui na cidade, que orientou a procurá-los. Tá? Bom, eu trouxe como exemplo, como eu falei para vocês no início do dia de hoje, para poder mostrar o trabalho de parceria entre conselho e tribunal, um caso da saúde. Mas eu vou pegar como exemplo, não é a aula técnica de fiscalização da saúde, embora o que temos aqui são informações aplicadas ao mundo da saúde. Mas por que eu trago? Para ilustrar como que nós vamos trabalhar com vocês e os pontos de atenção e as dicas que temos que dar para qualquer conselho. E que, obviamente, estão apresentados de forma exemplificativa no caso da saúde. Então, embora seja tudo que está aqui aplicado à saúde, mas é uma situação de exemplificação. Tá? É só você pegar o que está aqui e transportar
a lógica para o seu mundo. Mas se você é da educação, vocês vão ver aqui uma legislação específica de saúde. Então eu tenho a legislação específica de educação. Como vocês vão ter os instrutores das áreas temáticas, vocês vão acabar vendo isso com essa profundidade no seu mundo. Então não era para nós fazermos essa apresentação, por conta de vocês estarem todos aqui de todas as áreas. Mas vocês vão ter então o exemplo para aplicar a sua realidade. Então vamos lá, vamos começar esse passeio, vamos navegar na lógica do conselho. Bom, o conselho tem que atuar no planejamento. O planejamento é feito pelo PPA, LDO e LOA, né? Artigo 165 da Constituição, tá aí, ó. O Poder Executivo, né, tem que propor a lei para encaminhar o projeto à Câmara, inclusive o orçamento agora até 31 de agosto, né? Então, a lei de orçamento até o dia 31 de agosto. Bom, nós temos que acompanhar isso, porque nós já falamos mais cedo sobre PPA, LDO e LOA. Então, o que são os programas de governo da minha pasta? Está no PPA. O que a diretriz do primeiro semestre orienta o orçamento que está sendo feito agora no segundo semestre para o uso do dinheiro em 2020? Eu tenho que acompanhar essas três peças aqui, tá? Em especial, ajudar na participação e ajudar na execução, na realização, melhor dizendo, das audiências públicas, né? Solicitar, cobrar que sejam feitas, quando for divulgado o dia que vai ser a audiência pública, enquanto conselheiros estejam presentes, porque é o espaço onde também a sociedade é chamada a participar das definições para construir o projeto de lei que vai para o Legislativo. Então, o Executivo chama a sociedade na audiência pública, porque é obrigação legal, para que a sociedade possa fazer considerações e ajudar na construção do projeto. Como nós estamos na época de fazer o projeto de orçamento de 2020, o prazo é até 31 de agosto para apresentar o projeto ao Poder Legislativo, devemos ter ainda algum tempo para atuarmos no projeto de orçamento. Obviamente, uma vez devidamente instituídos como conselheiros. Enquanto vocês não tiverem o decreto publicado, né, de nomeação dos conselheiros daquele conselho, não há o suporte da legitimidade para que vocês possam atuar. Mas isso já está sendo providenciado, a informação repassada é que para essa semana deve estar saindo alguma coisa, né? Já é essa semana, alguma coisa no início da semana que vem, mas as ações nesse sentido estão acontecendo. Porque a gente precisa dessa legitimidade para que o conselho esteja feito e constituído pelos senhores, né? E aí vocês podem fazer as ações. Mas estejam presentes em todas as ações ligadas ao planejamento, porque é ele que vai ditar o tom dos resultados da execução. E no Brasil nós temos, infelizmente, uma cultura de não planejarmos bem. Isso na administração pública como um todo. Os próprios gestores, os que executam, não são bons planejadores, né? Eles são muito mais bombeiros do que planejadores. Então eles vão vivendo o problema e tentando apagar o incêndio todo mês e vai criando soluções. E uma ou outra situação que se discute para ser implementada. Isso é da cultura do Brasil, do brasileiro. Nós não planejamos bem. Quando você vai para práticas de outros países, vocês vão ver que eles dedicam muito mais para o momento de planejamento e tem resultados muito melhores, porque gastam muito menos recurso e energia na execução, porque planejaram muito bem. Enxergaram os riscos, prepararam para não ter vários problemas que acontecem na execução. Tudo eles estudam no planejamento para poder fazer a execução com pouco recurso e alto resultado. Ou seja, o princípio da eficiência. Então, quando a gente fala isso, é porque nós temos que trabalhar nesta fase. Planejar bem é metade do caminho para o resultado da execução. O TCU, quando eu falo de tribunais, de contas, é uma referência para como é importante, o quanto é importante planejar bem. O TCU vai fazer uma auditoria de grande porte, ele passa 3 meses planejando, em média, uma auditoria para executar ela em 1 mês. Ele fica mais tempo planejando do que fazendo. Mas também quando ele vai para campo, quando o auditor vai executar, ele já vai com todo o estudo feito, documentos, materiais, e ele só roda a ação e já colhe a informação e já consegue apurar o resultado. Então ele é muito eficiente, porque planejou muito bem, certo? E a gente não tem muito essa cultura. Inclusive, até os órgãos de controle estão aprendendo a fazer dessa forma, os demais órgãos de controle. Nós geralmente planejamos rápido porque queremos executar. E aí, na hora que eu estou executando, eu vou perdendo tempo amassando barro, porque eu não me organizei direito. Chegando lá que eu vou saber o que é.
Aí até eu entender e arrumar, para chegar no fim, eu perco muito tempo, muita energia, o custo aumenta e o resultado, a qualidade cai geralmente. Porque a execução não foi calçada, não foi alicerçada num bom planejamento, que evitaria uma série de problemas. Isso é da nossa cultura. Então, participem do planejamento governamental nessas três peças, tá? Como conselheiros, principalmente quando a gente fala do PPA e do orçamento, porque o PPA vai dar o tom dos 4 anos e o orçamento é a aplicação definida do dinheiro. Vai usar nisso. Lembrando que orçamento, LOA, Lei Orçamentária Anual, é uma lei que prevê receita, estima. E com base na estimativa, autoriza em igual valor a despesa, em equilíbrio. Inclusive é um dos princípios orçamentários, é o princípio do equilíbrio. Então, se eu tenho uma previsão, não quer dizer que eu vou receber, de 20, eu autorizo, já de imediato, gastar 20, em várias frentes. Educação, saúde, dentro dessas frentes, em que vai ser gasto? Então, existe uma destinação desta previsão de receita. Nós temos alguns pontos a considerar aqui. Quando a previsão não é boa, nós temos, às vezes, um valor muito alto de previsão e arrecadação baixa, porque previ mal. Esse é um ponto que acontece, o tribunal acompanha isso e chama a atenção dos gestores pela lei orçamentária quando ela tem um disparate muito grande. Mas, às vezes, esta previsibilidade de receita, porque é só uma previsão, eu não tenho certeza se eu vou receber o dinheiro. Você coloca que você vai receber tanto de IPTU, que é uma receita municipal, ou tanto de ISS, que é um outro tributo municipal. E por algum motivo, seja por falha de arrecadação, seja porque a economia não gerou como estava provista, então o ISS não aconteceu do jeito que se desenhou, eu tenho uma insuficiência de arrecadação. Isso pode acontecer. Tá? O ideal é que você faça previsões dentro de estudos técnicos. Qual é o principal estudo? Qual foi a arrecadação dos últimos 3 anos? Agora, eu posso ter, por exemplo, uma fonte de um convênio, de alguns convênios, que eu tenho a informação que foi assinado o termo de convênio, que o governo federal ficou de me repassar tantos R$1.000 ou milhões, que o governo do estado ficou de passar, e coloco isso na lei, porque eu tenho que colocar isso na lei para autorizar o gasto na mesma lei. Porque se não está previamente autorizado gastar quando o dinheiro chegar, quando ele chegar, se a lei não autorizar, eu vou ter que fazer uma alteração da lei. Aí eu tenho que chamar o legislativo de novo na participação, porque eu não posso gastar nem um centavo.